Se você já ouviu falar que a sua dor é frescura, drama ou coisa da sua cabeça, esse vídeo é pra você. Muita gente que convive com a dor, ela aprende a ignorar. Ela trabalha, treina, cuida das coisas, mas vai chegar um momento que o corpo vai cobrar. E isso, infelizmente, é muito comum aqui na... Isso, infelizmente, é algo muito comum aqui na clínica, porque as pessoas elas só procuram ajuda quando a dor já está no limite. Pessoal, dor não é frescura, dor é um sinal. E o problema é que a gente aprende a tratar ela como inimiga e não como alerta. Lembra de uma coisa, o corpo ele fala antes de gritar. Então primeiro a dor ela começa leve e conforme a gente vai ignorando, se acostumando, achando que está normal, ela vai aumentando essa intensidade. Imagina assim, a dor é como aquele sinalzinho luminoso que aparece no painel do carro. A gente ignora e uma hora era só para trocar o óleo e fundir o motor. O erro mais comum que a gente usa é tentar calar a dor. A gente usa gelo, faz exercício, toma remédio, mas no fim das contas a gente só está remediando e não tratando o motivo que causou aquele quadro de dor. A gente tem que lembrar, pessoal, que existem vários tipos de dor, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho para você do que a gente chama de dor muscular, também conhecida como dor nociceptiva, tá? Esse é o tipo de dor mais comum que tem, tá? É aquela dor de batida, um treino um pouco a mais, enfim, que a gente normalmente trata de formas normais. Para esse tipo de dor, o que é aconselhável? É sempre aconselhável que, primeiramente, a gente saia do mecanismo que causou a dor, no caso de uma batida, uma contusão, parar o esporte ou a atividade que aconteceu aquilo. No caso dela ter acontecido na academia, dar uma reduzida nos exercícios que utilizam aquele grupo muscular específico, ou, por exemplo, se for no caso da perna, membro inferior, evitar alguns exercícios que mantenham em pé também, que acabam usando ele como músculo secundário, tá? Para esse tipo de dor, a gente tem que utilizar como forma de tratamento o gelo, tá? Que é um ótimo analgésico natural. A gente pode utilizar também liberação miofascial para soltar as estruturas, fazer com que a musculatura relaxe um pouco mais. Dry needling ajuda bastante. Parar um pouquinho com as atividades, como eu falei anteriormente, e alguns tipos de analgésicos e anti-inflamatórios, relaxantes musculares também ajudam bastante, tá? Posterior a esse quadro álgico, né, esse quadro de dor, aí a gente começa a parte de alongamento, fortalecimento e também treinamento de propriocepção. Por quê? Porque esse músculo ele precisa se recuperar. Para ele se recuperar, eu preciso ter a elasticidade, né, desse músculo para que ele consiga realizar as atividades normais, e eu preciso de força. Tudo na vida a gente precisa de força. Para levantar eu preciso de força, para andar eu preciso de força, para realizar todas as atividades de vida diária eu necessito de força. Então a força é um elemento muito importante. E força a gente pensa em força explosiva, que é aquela levantar, né, subir, né, e também força de resistência, principalmente para a musculatura mais postural. Mas a resistência também é importante, e são fibras diferentes, tá bom? Então, sempre focar nessas duas coisas, e também a parte de propriocepção. O que é propriocepção? Propriocepção é como o meu cérebro identifica o meu corpo dentro do ambiente. Então, por exemplo, se você fechar seus olhos agora, você sabe exatamente qual posição sua mão está. Seu cotovelo, seu ombro, você consegue ter essa percepção. Essa percepção ela é muito importante também para pontos de equilíbrio e também para a gente conseguir garantir um movimento tranquilo, um movimento sem amplitudes exageradas. Tá bom, pessoal? Pessoal, se lembre sempre, sentir dor não é sinal de fraqueza, sentir dor é sinal de alerta, tá? E como eu costumo dizer, dor não é normal, dor é comum e ela é um sinal de alerta que precisa ser visto e tratado, tá bom? Então, se você quiser entender melhor o mecanismo de dor, como tratar a dor, se inscreve aqui no canal, me segue, não esquece também do sininho, tá bom? Eu sou Paulo Marques, fisioterapeuta.